Bom dia, que bênção. Muito bem, olha aí, ó, vamos fazer que nem a Isabela. Foi ela? Foi? Tudo bem, ó, animados, alegres, para adorarmos ao Senhor. Irmãos, a igreja, ela existe para glorificar o nome de Deus. Se você quer resumir a função, a tarefa da igreja é essa, é glorificar o nome de Deus. E talvez acabe sendo um tipo de jargão, o que é glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus é mostrar o quanto Deus é pesado, que a palavra glória no Antigo Testamento significa ser pesado. Pesado em que sentido? De importância, de relevância, de grandeza, de poder, é você mostrar para a humanidade que existe um Deus e que Ele é todo-poderoso e a pessoa mais importante do universo. E que tudo o que se faz na terra, quer seja pela igreja ou até fora da igreja, é para a glória de Deus. Seu trabalho, por mais distante que seja da Bíblia Sagrada, digamos assim, você trabalha numa área que não tem algo diretamente ligado com o ensino da Bíblia, tem que ser para a glória de Deus. Vende algo, constrói algo, cura alguém, mesmo que não esteja diretamente ligado com o ensino da Bíblia, a proclamação do Evangelho, tem que ser para a glória de Deus. Se você respira, tem que ser para a glória de Deus. Essa é a ideia, essa é a missão da igreja. E nós temos estudado isso em Atos, capítulo 12. Vamos para o livro de Atos, capítulo 12, livro escrito por Lucas, que é a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu tudo sobre o Senhor Jesus Cristo para Teófilo e agora está mostrando a consequência do ministério do Senhor Jesus Cristo na terra, que é a obra chamada igreja, que nós fazemos parte hoje desta obra. Lucas capítulo 12, nós vamos revisar um pouco, mas o tema deste capítulo aqui é exatamente que a igreja, ela faz tudo para a glória de Deus, vive para a glória de Deus. Deus é glorificado na igreja quando a igreja é perseguida. Foi a primeira ideia dentro desse capítulo. Vamos ler o verso 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Deus é glorificado quando a igreja é perseguida. Nós glorificamos a Deus quando passamos por dificuldades, problemas, ou somos perseguidos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma oportunidade de dar glórias a Deus. Então, tem várias formas de você fazer isso. Uma delas é sendo grato no meio das dificuldades. Mas a segunda ideia que nós abordamos é que Deus é glorificado ao proteger a sua igreja. Então, quando Deus nos protege, nos livra, nos cura, nos abençoa, Ele está sendo glorificado também. Olha o verso 6. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, apresentar para matar, claro, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levante-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, qual se lhes abriu
automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Deus é glorificado quando a sua igreja ela é protegida, preservada, cuidada. E é nesses momentos que nós devemos nos tornar cada vez mais gratos e nos sentir privilegiados, porque o Senhor cuida de nós nos momentos difíceis. Mas não esqueça, Pedro morreu crucificado. Então teve um momento em que Deus quis que Pedro passasse por uma grande dificuldade, e Pedro foi ali consciente da sua missão de glorificar a Deus na sua morte. A igreja vive para glorificar ao Senhor. Cada um de nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se a nossa vida não glorifica a Deus, então nós não estamos cumprindo bem a nossa missão e estamos pecando. Você glorifica a Deus em todos os aspectos da sua vida, nos mínimos detalhes. Até a roupa que você escolhe para vestir, você glorifica a Deus. As palavras que você usa com uma pessoa, você glorifica a Deus. Você pode ser o irmão que reclama de tudo, ou você pode ser o irmão que passa por muitas provações, mas é aquele que sempre agradece ao Senhor. Agora, isso não deve ser feito comportamentalmente. Como assim? Eu tenho que estar sempre com um sorriso aqui, porque senão não serei espiritual. Não, não é assim. Seu coração, meu coração deve ser transformado pelo poder de Deus. Se um dia você estiver triste, venha triste para a igreja. Venha triste para a igreja. E ore com seus irmãos e com a igreja, reconhecendo que eu preciso do Senhor. Isso é o caminho, é o percurso que todos nós devemos traçar para chegar a glorificar a Deus com a nossa vida, mesmo no meio das dificuldades. Não passe a imagem que não está no seu coração, porque isso é mentira. É mentira, né? Não passe a imagem que não está no seu coração. Está triste? Ore a Deus, venha triste e suplique ao Senhor para que Deus purifique e fortaleça. Mas, irmãos, concluímos com a terceira ideia dentro desse texto. O capítulo 12 todo trata sobre a glória de Deus, embora esses primeiros versículos não falaram claramente da glória de Deus, mas todo o capítulo trata da glória de Deus, porque o episódio final refere-se a alguém que não glorificou a Deus. Não glorificou a Deus na sua vida, porque perseguiu a igreja. Não glorificou a Deus porque matou membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos sabem que nós estamos falando de Herodes. Então, por isso, a última ideia é que somente Deus é glorificado e ninguém mais. Nem eu devo receber glória alguma, nem você deve receber glória alguma de nada. Nada. Ah, mas e se alguém reconhecer o meu trabalho? Agradeça e glorifique ao Senhor. Ah, obrigado, irmão, mas se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. Foi o Senhor que me deu a capacidade. Foi o Senhor que me deu a força. Foi o Senhor que me deu a motivação. Foi o Senhor que me manteve de pé. Foi o Senhor que me deu a saúde. Foi Deus que me deu o trabalho. Foi Deus que me deu tudo.
Se estou onde estou, todo o mérito é do Senhor. Toda a glória é Deus. Não se engane. Não ache que foi mérito seu. Isso não é humildade. Isso que eu estou dizendo é o reconhecimento da verdade. É simples. A glória é de Deus. Deus é sobre tudo. Tudo é para Ele. Quando eu entendo isso, eu volto ao início da criação, para o qual fui criado, para dar glórias a Deus. Se não tivéssemos caído nos nossos pecados, isso seria claríssimo para nós, isso seria normal, nem precisaríamos nos esforçar, tudo o que nós iríamos e viríamos a fazer seria naturalmente para a glória de Deus. Por conta do pecado, essa ideia está tão longe de nós e nós temos que estudar a Bíblia constantemente, orar a Deus e suplicar para ter esse entendimento. E mesmo estudando anos e anos a Escritura, nós, crentes em Jesus, temos uma profunda dificuldade de entender que tudo é para a glória de Deus. E ocasionalmente, ou muitas vezes, como Herodes, vamos querer roubar a glória do Senhor. Né? Então, observe esse terceiro aspecto deste texto: somente Deus é glorificado e ninguém mais. Olha o verso 18. Atos 12, 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Já vimos isso, né? Eles foram mortos, justiçados, no verso 19, e então Herodes, que estava na Judéia, foi para Cesareia e passou ali algum tempo. Então, o próximo episódio, a partir do verso 20, Herodes está em Cesareia. Do verso 19 para o verso 20, se passou um ano. Pedro conseguiu fugir daquela prisão já ali no período da Páscoa, perto da festa dos pães asmos, em 43 depois de Cristo. Esse episódio do verso 20 para baixo é de 44 depois de Cristo, exatamente no mesmo período. Só que Herodes está em Cesareia. Como nós sabemos disso? Houve um historiador antigo, um judeu historiador chamado Flávio Josefo, que relatou essa história, só que com suas palavras, não a partir dos escritos de Lucas, mas da sua análise e investigação histórica. Muito interessante. Isso acontece poucas vezes, mas esse foi um dos acontecimentos. E por que Flávio Josefo preservou ou retratou essa parte da história? Porque Herodes era um homem muito conhecido, tinha status de realeza e estava ali como aliado do Império Romano. Olha então o verso 20, Atos 12, 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então, esse versículo está meio fora do contexto geral aqui, mas ele serve para mostrar o poder de Herodes. Duas grandes cidades que comercializavam na época estavam em inimizade com esse rei. Herodes, então, ele cede o seu favor a estas duas cidades, de origem fenícia, né, Tiro e Sidom, que eram cidades de muito comércio. Então, isso é para mostrar o quanto Herodes era poderoso. Controlava cidades comerciais, não só isso, mas ele tinha uma autoridade enorme na província da Judéia. Então, no verso 21, em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Então, ele promoveu ali um discurso que não está registrado aqui, porque não é do nosso interesse glorificar Herodes. Mas o povo reagiu da seguinte maneira: o povo gritava, no verso 22, é voz de um Deus e não de homem. Então, o povo, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Na verdade, quase sempre ou nunca a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, certo? Isso é muito importante, irmãos. E a voz de Deus está na Bíblia Sagrada. Então, nem sempre nós temos que ouvir a maioria. Só ouvimos a maioria quando ela segue a Bíblia Sagrada. Percebe como é importante a igreja ler a Bíblia Sagrada?
Porque se a igreja não seguir a Escritura, mesmo sendo a maioria, ela está pelo caminho errado. O que nos conduz não é a maioria, o que nos conduz é a Bíblia Sagrada. Então, o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Deixe-me citar as palavras de Joséfo, o historiador. Ele diz assim: que sejas propício conosco, e se até agora te tememos como homem, doravante concordamos que és mais do que mortal na sua existência. O rei aceitou esta bajulação. Foi assim que Flávio Joséfo descreveu como o povo estava tratando Herodes. Vou ler de novo. Que sejas propício conosco, e se até agora te tememos como homem, doravante concordamos que és mais do que mortal na sua existência. Eles realmente estavam acreditando que Herodes era um tipo de divindade. E isso era bem comum na antiguidade para alguns reis, inclusive no Egito. Então, Flávio Joséfo diz: o rei aceitou esta bajulação. Depois, olhando para cima, Herodes, olhando para cima, viu uma coruja empoleirada numa corda e a interpretou como símbolo de infortúnio. Eles eram muito supersticiosos, né? Obviamente, Lucas não retratou esse detalhe, porque não somos supersticiosos, mas Flávio Joséfo colocou esse detalhe. Ele viu uma coruja, eita, isso vai dar azar, digamos assim, né? E Joséfo continua: ao mesmo tempo foi tomado de violentas dores internas e foi carregado para o palácio, onde morreu depois de 5 dias de doença. E realmente foi o que aconteceu com Herodes, né? Herodes, ele foi comido por vermes. Olha o que diz o verso 23, Atos 12, 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. O anjo do Senhor libertou Pedro. Um anjo do Senhor mata Herodes. Os anjos fazem isso, né? Trazem a bênção ao povo de Deus e o juízo e a justiça para os pecadores impenitentes, incrédulos, que roubam a glória de Deus, que querem a glória de Deus para si. E o anjo de Deus feriu Herodes ali. Tem um salmo que nos ajuda muito a não cairmos neste pecado de roubar a glória que é do Senhor nosso Deus. Salmo 115, verso 1. Salmo 115, verso 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Muitos homens de Deus na Escritura, inclusive profetas, oravam assim: Senhor, atende o meu pedido, não por amor a mim, mas por amor ao teu nome, para a glória do teu nome. É assim que nós oramos. Senhor, preciso de saúde, preciso de recursos, preciso de trabalho, preciso de alguma coisa. Não por mim, Senhor, mas por amor do teu nome, para que eu te glorifique lá onde o Senhor vai me colocar. Esta é a oração. Preciso de um transporte, preciso de qualquer coisa para a glória do teu nome. Senhor, eu vou fazer aqui um empreendimento na minha vida, só se for para a glória do teu nome. Você já parou para pensar que algumas coisas você não deve fazer porque não glorifica a Deus e você teme glorificar a Deus? Pois é, tem coisas que você tem que entender. Isso aqui não vou porque eu entendo que não glorificarei ao Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo é para o agrado de Deus. Por isso não somos uma igreja humanista. Por isso o objetivo do ensino da palavra de Deus não é agradar os homens. E essa não é a direção. A direção é agradar a Deus. O que é que a Bíblia diz? É isso que nós vamos fazer. Imperfeitamente, porque somos pecadores, mas é isso que vamos fazer. Seguir o que a Bíblia diz. Quem quer seguir o que a Bíblia diz e crê em Jesus Cristo, permanece no corpo desta igreja. Quem não quer seguir o que a Bíblia diz, para a glória de Deus, busque outra coisa.
Mas aqui é para a glória de Deus. A glória de Deus é maior do que as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos sonhos, nossa saúde, nosso bem-estar. A glória do Senhor tem que ser maior do que tudo isso. Se não for maior do que tudo isso nas nossas vidas, temos que caminhar mais. Ainda não estamos vivendo como Deus quer que vivamos, fazendo tudo para a glória do Senhor. Por isso devemos investigar o nosso coração. A minha fé, o meu proceder, o meu compromisso com o Senhor está em que nível aqui? Está em que grau aqui? Qual é o nível de compromisso que eu tenho para com o Senhor? É um compromisso superficial, como os evangélicos modernos têm, compromisso de estar somente congregando e nada mais? Ou o meu compromisso é um compromisso de profunda intimidade e fidelidade com o Senhor, para que a minha vida seja realmente uma oferta a Deus constante e diária? É o que este salmo está dizendo, Salmo 115. E eu sugiro a você, durante a semana, leia esse salmo de novo. Não só por ler. Reflita, medite, faça as perguntas. Senhor, eu estou trazendo glória para mim? Senhor, em que sentido eu posso estar cometendo este pecado? Será que eu estou cometendo e nem vejo? Me mostra, Senhor, se eu tenho deixado de glorificar o nome do Senhor. É assim que nós lemos a Bíblia, refletindo, nos questionando honesta e sinceramente. E por que tanta ênfase nisso? Porque isso é o cerne da nossa vida com Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, é dedicar a Ele toda a glória, toda a honra, toda a importância, todo o propósito da nossa vida tem que estar voltado para glorificar o Senhor. Menos do que isso, não agrada a Deus. E agora, pastor? E aí? Não consigo, é muito, é demais, o que fazer? Comece todo dia suplicando a misericórdia do Senhor, até um dia você conseguir dedicar essa glória a Deus que o Senhor merece receber. Verso 4: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. A gente não tem a prática, graças a Deus, de erigir ídolos e se prostrar para eles, estátuas. Mas o princípio desse salmo é: toda a glória é para ser dada ao Senhor. Quando eu não dou a glória a Deus, eu levantei um ídolo. Talvez não materialmente, ou sim, mas certamente um ídolo no coração. Se você levantou no seu coração o ídolo do materialismo e acha que ter coisas ou possuir bens traz felicidade, você vai ser assim. Você vai refletir este ídolo na sua vida. Se você levantou no seu coração o ídolo da estética, achando que a beleza é a coisa mais importante do mundo, beleza como retratada pelas mídias, então você vai ser assim. Você vai ser fútil, vazio, vazia, certo? Na sua personalidade e no seu compromisso com Deus, achando que a estética é tudo, e a gente sabe que não é. Cada coisa no seu devido lugar. Então, aquilo que você coloca a glória, você vai ser semelhante. Você vai ser semelhante. Isso vai estar externalizado. Se você glorificar o Senhor, você vai ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, veio para glorificar o Pai. Na oração do Senhor Jesus, em João 17, ele veio para glorificar o Pai. Como? Morrendo numa cruz pelos nossos pecados. Então, dar glórias a Deus envolve também certos sacrifícios. Herodes, então, escolheu não dar glórias a Deus. Além de ter perseguido a igreja do Senhor Jesus e ter matado um apóstolo. Então Deus o castigou, o condenou. Ele morreu ali, na linguagem bíblica, comido de vermes. O que pode ter acontecido aqui? No meu pequeno conhecimento de medicina e nas minhas poucas pesquisas,
ele pode ter tido, deixe-me ver aqui, alguma doença referindo-se a uma apendicite. Pode ter sido uma apendicite muito forte que ele teve ali, e então ele sucumbiu. É uma das grandes possibilidades, né, da morte de Herodes ali, seria o expirado por vermes. Ou, literalmente, né, ele pode ter, os vermes saíram, né, pelos orifícios, né, comido por os vermes que ficam e dominam, né, o nosso intestino. Aquilo foi demais e pode ter acontecido dessa forma também. No meu pouco conhecimento de medicina, mas o fato é que ele morreu. E no verso 24, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Percebe? Herodes morrendo, comido de vermes. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Um apóstolo foi morto, o outro foi preso, estava escondido. Pedro se escondeu para não ser preso novamente, obviamente até um pouco cauteloso, mas a obra do Senhor parou, a igreja continuava. Irmãos, a igreja é a obra de Deus. Ela não vai parar. Se eu parar, se você parar de servir ao Senhor, a igreja não vai parar. Ela continua, porque é obra do Senhor. Então, a palavra crescia e se multiplicava. E uma expressão disso, no verso 25, final desse texto, Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Perceba, então, que eles voltaram de Jerusalém para Antioquia. No capítulo 13, primeira viagem missionária. E você vê como é que Deus é glorificado? Obra missionária. Enquanto os ímpios estão tentando impedir o crescimento da igreja, Deus está fazendo a igreja crescer. A palavra de Deus crescer e se multiplicar. Missionários sendo enviados. Essa é a forma que a igreja, como um corpo, glorifica ao Senhor, expandindo a pregação da palavra. Aqui a gente prega a palavra de Deus, mas amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, se bem que eu acho que a turma está até de férias já, você pode continuar pregando o evangelho, falando de Cristo para os perdidos. Essa é a grande obra da igreja, a palavra se expandindo. A igreja, na última assembleia, votou sustentar mais um missionário. É um missionário júnior que estará auxiliando ali igrejas, o evangelismo na região da Amazônia, né? Principalmente da Amazônia, né? Roraima, né? Principalmente Roraima. Então, quer dizer, a igreja tem que aumentar e expandir o investimento na obra missionária. Então, se formos observar bem, o que fazemos ainda é muito pouco. Então, temos que exercitar nossa fé, suplicar a força no Senhor para termos visão e investir na obra de Deus. Perceba, a igreja vive para a glória de Deus. Quando é perseguida, quando é protegida, e sempre Deus deve ser glorificado. Quando alguém não glorifica, vem o juízo do Senhor. E como é que glorificamos a Deus? Expansão da palavra, investimento na obra missionária. Muitos crentes não têm essa visão. Vivem nesta terra, olhando só para as suas próprias necessidades. Isso é um problema, porque você deixa de glorificar a Deus e pensa só em si. Isso aí é o individualismo, o egoísmo que vivemos na nossa era. E esquece da missão, que é mais importante do que eu e do que você. Missão que glorifica o nome do Senhor, levando o evangelho a quem está perdido, condenado ao inferno de fogo. E é por isso que a igreja existe e deve investir para glorificar o nome de Deus com a proclamação do evangelho de Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para vivermos assim. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que de modo tão claro nos ensina o caminho, o alvo, o objetivo. O Senhor sabe dos nossos sofrimentos, dificuldades, problemas, mas, Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é por nós, cuida de nós, nos fortalece e nos ajuda em tudo. Pai amado, dai-nos a visão da tua palavra, a mente de Cristo,
o entendimento para vivermos nessa terra como discípulos de Jesus, peregrinos, aguardando a santa cidade celestial. Capacita-nos, Senhor, a vivermos comprometidos com o Senhor, porque o Senhor nos ama tanto e nos amou primeiro. É o que eu te oro e peço ao Pai em nome de Jesus. Amém.